Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Ponto de Partida. Aqui nós fazemos um panorama, uma pré-aula da revista Betel Dominical da editora Betel. Nesse trimestre estamos estudando o livro do Apocalipse e hoje vamos comentar um pouquinho sobre o trono de Deus, Apocalipse e o livro do trono. É a nossa lição de número 6 e eu quero aproveitar para te convidar a estar conosco todos os domingos, às 9 horas da manhã, aqui na Rua da Agricultura, número 720, ao lado da Avan, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, a qual temos como pastor o pastor Paulo Cardoso, pastor de todos nós. E você que pode, escolha estar conosco, eu tenho certeza que será um momento muito produtivo, um momento muito abençoado. Vamos lá, meus irmãos, Apocalipse, o livro do trono. Você que pode, curva sua cabeça. Antes de fazermos um breve comentário, vamos falar com o nosso Pai. Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede em estarmos aqui para aprender um pouco mais da Tua Palavra. Eu peço que o Teu Santo Espírito venha nos ensinar aquilo que precisamos aprender. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá, meus irmãos, o nosso texto de referência está em Apocalipse, capítulo 4, verso 3, 4, 5 e 6. A partir do verso 4 é onde a igreja já foi arrebatada, né? No capítulo 2 e 3 do Apocalipse, nós vemos todo o período da igreja. E no comecinho do capítulo 4, verso número 1, nós vemos quando João olha para os céus e vê uma porta aberta. Nós entendemos que é a partir desse período que acontece o arrebatamento da igreja. Então João, quando ele tem essa visão do trono de Deus, a igreja já está com o Senhor nos céus, a igreja já foi arrebatada. E quando nós falamos de trono, meus irmãos, aqui já entrando no tópico 1, é bom nós entendermos que quando Deus mostra a visão a João, e João escreve interpretando a visão que ele teve, ele escreve de uma forma que nós possamos entender. Sempre que Deus revela ou mostra alguma coisa para nós, Ele nos mostra de acordo com o nosso intelecto, de acordo com o nosso conhecimento. Ou seja, o que existe no céu é impossível de nós interpretarmos, de nós afirmarmos, de nós falarmos que é exatamente assim, porque são coisas inefáveis. Lembra quando Paulo foi levado em espírito até os céus? Ele diz que não há palavras para decifrar. Então, quando João escreve e traz para nós a sua revelação, colocando esses pontos, essas ilustrações, é de uma forma que nós possamos entender o que ele viu lá. Mas isso está além do nosso conhecimento, meus irmãos. Não há como nós interpretarmos o que existe no céu, porque no nosso vocabulário, no nosso entendimento, não há palavras. Então, João, ele traz um breve relato para que nós possamos entender o que se aproxima, de uma forma que nós entendemos aquilo que se aproxima do que existe nos céus. Então, tópico 1, o trono. Nós vamos entender que quando nós falamos sobre trono, o trono de Deus, o trono fala sobre proteção, Apocalipse 7,15, fala de poder de julgar, Apocalipse 24, fala de autoridade, Apocalipse 7,17. Lembra de José, quando José recebe o anel de Faraó para que ele dominasse? Faraó diz a José: José, eu serei maior do que você apenas no trono. Quando Salomão ele faz o seu primeiro julgamento, lembra lá das duas mulheres, a qual tinha uma criança, que uma faleceu e a outra queria a criança para si? Estava no trono. Então o trono fala de julgamento, fala de poder, fala de autoridade. E o trono de Deus, quando João traz essa visão de trono, ele remete que o nosso Deus ele está acima de todas as coisas. Que quando ele está no seu trono, o seu trono é um trono de autoridade, um trono de poder, de domínio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tópico 1.1. Trono alto e sublime. O seu trono é tão alto e elevado que todo o céu é o seu trono. Mateus 5,34. Aqui nós já entendemos, já fica fora da nossa compreensão.
Porque nós entendemos que trono é uma única cadeira, é um lugar. E aqui em Mateus, ele já diz que todo o céu é o seu trono. Então, meus irmãos, as coisas que existem no céu é inefáveis, é impossível de nós mensurarmos, de nós comentarmos. Isaías 6:1 já diz assim: eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia todo o templo. Alto e sublime trono. Quando nós falamos de séquito, meu irmão, séquito é um ajuntamento de pessoas. O significado da palavra séquito significa um ajuntamento de pessoas, várias pessoas reunidas em um mesmo propósito. 1.2, trono de justiça e juízo. A justiça e o juízo são a base do seu trono, Salmo 89:14. Ou seja, onde o nosso Deus está sentado, a base é justiça e juízo. Nele o homem encontrará o real sentido de equidade, segurança e paz. Quando nós falamos de equidade, a diferença entre equidade e igualdade, igualdade é oferecer a mesma, eu vou falar coisa, igualdade é você oferecer a mesma coisa a todas as pessoas para alcançar um único objetivo. Isso é igualdade. Quando eu falo de equidade, é você garantir que todas as pessoas alcancem o mesmo objetivo. Quando você dá uma coisa a essa pessoa que vai suprir a sua necessidade. Igualdade é eu dar uma revista a todas as pessoas. Equidade é eu dar uma revista mais um dicionário para que uma pessoa alcance o conhecimento que essa outra pessoa consegue alcançar adquirindo só uma revista. Ficou mais ou menos claro o que significa equidade e igualdade? Equidade é fazer com que todos alcancem o mesmo objetivo, o mesmo propósito, independente daquilo que é oferecido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tópico 2, em volta do trono. Aqui, meus irmãos, nós já vamos entrar em um assunto que é muito delicado nós afirmarmos, nós dizermos, concluirmos e querer aprofundar muito. Vamos ficar na revelação que João trouxe a nós. Vamos lá, em volta do trono, os 24 anciões. Aqui, quando nós falamos dos 24 anciões, tem três interpretações, três intérpretes que consideram o que são os 24 anciões. Primeiro, há aqueles que acreditam que os 24 anciões são anjos que estão em volta do trono. Há outros que acreditam que os 24 anciões são todo o período de todos os cristãos, de todas as eras que existiram. E já há outros intérpretes que acreditam que os 24 anciões são os 12, os patriarcas das 12 tribos de Israel, os primeiros 12, e os outros 12, os 12 discípulos, os 12 apóstolos que andaram com o Senhor Jesus. Aí você faz a sua pesquisa, o seu critério, e você vê aquilo que mais te faz mais sentido para você. Ao meu ver, os 24 anciões são os 12 patriarcas da antiga aliança e os 12 discípulos, os 12 apóstolos da nova aliança, já os 12 discípulos do Senhor Jesus. Tópico 2.2, os 4 seres viventes que estão envolvidos em adoração contínua. Meus irmãos, esses 4 seres viventes, nós vemos lá em Isaías, que Isaías os chama de querubins. Isaías dá o nome deles de querubim, Ezequiel os chama de querubins, o remete aos querubins, está lá em Ezequiel 10, 20, 21. Mas uma coisa é certa, que eles estão em contínua adoração. Meu irmão, adoração é algo muito importante.
A adoração é algo que está o tempo todo, sem cessar, nos céus. Agora, nesse exato momento, existem seres celestiais que estão adorando ao nome do Senhor Jesus. Então, você que pode, adore ao nome do Senhor. Independente de onde você estiver, do que você estiver fazendo, do seu atual estado de espírito ou emocional. Não deixe que as suas emoções, meu irmão, abalem a sua estrutura e o impeça de adorar a Deus. Independente de como você esteja, permaneça sempre adorando ao nome do Senhor Jesus. Louvado seja o seu santo e precioso nome. 2.3, as 7 lâmpadas de fogo. As 7 lâmpadas de fogo são os 7 Espíritos de Deus, Apocalipse 4:5, que, como já estudamos na lição 2, fala da múltipla e perfeita operação do Espírito Santo, Isaías 11:2. Aqui, meu irmão, não significa que existem 7 Espíritos. Só existe um, o Espírito Santo de Deus, mas ele se mostra, se revela de 7 formas diferentes. Depois você lê lá em Isaías 11:2, que lá está falando sobre as 7 maneiras, as 7 formas do Espírito Santo de Deus se manifestar. Tópico 3, no trono. 3.1, como jaspe e sardônia. Aqui nós vamos ver, meu irmão, que João ele fala que ele vê pedras em volta do trono, pedras no trono, que é semelhante à pedra de jaspe e de sardônia. Em todo o texto nós vamos sempre ver João falando semelhante. É semelhante a isso, semelhante a jaspe, semelhante a sardônia, semelhante a esmeralda. Por que ele diz que é semelhante? Porque nem ele mesmo afirma. Ele diz que é semelhante à pedra sardônia, que era o que eles estavam acostumados na época, mesmo porque os sacerdotes, eles usavam no peitoral a pedra de sardônia, a pedra de jaspe. Então essas pedras eram pedras que eram comuns. Os judeus tinham o conhecimento dessa pedra. Nós aqui já é um conhecimento mais assim afinado. As pessoas que têm esse contato direto com o jaspe, com sardônia, com esmeralda. Digamos que é um pessoal que já está com a classe social, um poder aquisitivo um pouquinho mais elevado. Meu irmão, eu não tenho nem ideia como é que é uma pedra de jaspe, de sardônia. Eu nunca vi isso na vida. Mas os judeus eram familiar para eles esse assunto, porque os sacerdotes usavam no peitoral as pedras, que cada pedra simbolizava uma tribo. Eles usavam as 12 pedras, que cada pedra simbolizava uma tribo de Israel. Então percebe que João traz uma linguagem que faz sentido para eles na época. É assim que Deus se revela, meu irmão. Deus sempre vai falar conosco de uma forma que faz sentido para nós, aquilo que Ele está falando. 3.2, o arco celeste. Assim como o arco celeste estabeleceu como símbolo de esperança e restauração depois da destruição do dilúvio. Aqui João, ele vê em volta do trono o arco celeste, aquele arco que nós vemos no céu, o arco-íris, que é o arco da primeira aliança, da aliança que Deus fez com Noé, dizendo que não acabaria mais com a humanidade com o dilúvio, não destruiria o mundo mais com água. Meus irmãos, algo interessante é que os nossos olhos só conseguem ver 7 cores do arco-íris. Mas já é comprovado cientificamente que não existe só 7 cores, existem mais cores. Mas os nossos olhos só conseguem compreender e enxergar 7 cores. Agora imagina, meu irmão, o que há no céu, em volta do trono de Deus. Quantas cores maravilhosas, algo que nós nem sonhamos, nem imaginamos, e está lá decorando, enfeitando em volta do trono do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tópico 3.3, semelhante à esmeralda. O arco celeste tem 7 cores, mas o que João vê em volta do trono é totalmente diferente de qualquer arco-íris visto aqui na terra. O arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda.
Novamente, João falando a palavra semelhante à esmeralda. Esmeralda era a pedra que simbolizava a tribo de Judá. Então os judeus tinham a ideia, a noção da cor da esmeralda, e quando João traz essa revelação, eles têm mais ou menos a ideia do que João viu em volta do trono de Deus. E novamente João usando a palavra semelhante, ou seja, meus irmãos, é além do que compreendemos, além do que nós possamos imaginar. Lute, persevere, permaneça firme, fiel a Deus, para que um dia juntos possamos ver essas coisas maravilhosas que João viu. Conclusão, vimos que sendo o Apocalipse o livro do trono, devemos confiar em Deus que cumprirá as suas promessas. Assim, a Igreja de Cristo vivenciará tudo o que Deus tem planejado para ela. Deus abençoe você, a sua casa, o seu lar, a sua família. Escolha estar conosco na Escola Bíblica Dominical e até a nossa próxima pré-aula, querendo Deus. Deus te abençoe.